Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos aqui para adorarmos ao nome do Senhor. E hoje nós vamos meditar em um tema muito interessante e que muitas pessoas buscam atingir em nosso dia a dia. O desejo é como ser um vencedor. E para melhor entender sobre este tema, peço que você abra comigo no livro de Gênesis 12:2, que nos diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Na mensagem de hoje a seguir, você vai entender algumas receitas para se tornar uma pessoa abençoada. Mas desde já saiba que é necessário que você também seja uma bênção na vida das pessoas que te rodeiam. Fique conosco, assista esta mensagem e se torne um campeão de Deus. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sarim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé belemita. Amém? Irmãos, esta é a história de uma das vitórias mais marcantes da história bíblica. Quem praticamente não conhece a história de Davi, a vitória de Davi o deixou um personagem muito conhecido, e não somente por isso, irmãos, mas também porque Davi foi ungido rei, Davi foi ungido como líder de Israel, e a Bíblia diz que foi um grande rei. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era tão conhecido que quando Jesus, em seu ministério aqui na terra, dos 3 anos que ele esteve aqui realizando milagres, maravilhas, grandes coisas, a Bíblia diz que não poucas pessoas, mas se jogavam aos pés de Davi, de Jesus, e diziam: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi se tornara no passado um homem muito conhecido por conta da sua obediência, por conta dos seus feitos e por conta do seu temor ao Senhor. Então, eu quero fazer uma pergunta para você: o que é que você tem feito nos dias atuais para que você se torne alguém marcante na sua geração? Para que você se torne alguém que seja lembrado pelos seus filhos, pelos seus amigos, como uma pessoa que marcou a sua história, como uma pessoa que fez a diferença, como uma pessoa que neste mundo mudou algumas realidades. Quero te dizer que talvez você está respondendo para você mesmo: Ah, pastor, mas as minhas condições, a minha família, o trabalho onde eu estou, a vida que eu levo não me permite isso. Eu quero dizer uma coisa para você: Davi tinha tudo para não dar certo, mas ele deu certo. Davi tinha tudo contra ele, Davi tinha tudo contrário à sua vida. Ele era um menor, na época existia aí um grande tradicionalismo nas famílias.
As bênçãos, as coisas vinham do mais velho para o mais novo. Então Davi era o mais novo, mas a Bíblia diz que ele tinha tudo para não ser, mas Deus fez ele ser. Talvez é assim comigo e com você. Você fala, não, mas para mim não vai ter jeito. No meu caso é um pouco diferente. No meu caso é um pouco mais complicado. Eu quero convidar você e desafiar você ao seguinte: tire do seu coração todas as incertezas. Tire do seu coração todas as dúvidas. Como está escrito no livro de Salmo 30, verso de número 5, a Bíblia fala de umas incertezas e depois fala da certeza. A Bíblia diz assim no livro de Salmos 30, verso de número 5: o choro pode durar uma noite, pode, não quer dizer que ele vai durar, uma incerteza, mas a alegria, que é a certeza, vem pela manhã. Então retire do seu coração todas as dúvidas, todas as incertezas, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer um grande milagre na sua vida, mas você precisa crer. Eu conheço muitas pessoas que o chefe dele acredita nele, a esposa dele acredita nele, o filho dele acredita nele, mas ele mesmo acredita nele. As pessoas acreditam mais nele do que ele mesmo. As pessoas têm mais fé no seu potencial do que às vezes ele mesmo. É necessário você refletir sobre isso. E eu quero passar aqui para você algumas das características para você se tornar um campeão. A primeira característica, irmãos, de Davi, e que serve para mim e para você: Davi era uma pessoa trabalhadora. Davi era um homem trabalhador. Tem gente que se apoia na crise. Não, mas o mundo está em crise, agora o governo, a inflação, a recessão e tantoão, não tem jeito, põe culpa na crise, põe culpa no município que ele mora, põe culpa na terra, no bairro onde ele mora, porque tem desemprego, o índice de desemprego. Eu quero te dizer uma coisa: não é o lugar que abençoa a pessoa, mas é a pessoa que abençoa o lugar. Onde quer que você esteja, Deus vai fazer você resplandecer. Deus vai levantar você em honra. Portanto, mas é preciso você trabalhar, irmãos. É preciso, para que você esteja pronto para o milagre, é preciso que você trabalhe. Mas especificamente aqui no caso de Davi, os irmãos estavam todos lá esperando o profeta derramar o óleo, mas Davi estava fazendo o quê? Estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então eu quero te dizer, para que você faça a obra de Deus, para que você participe do milagre de Deus, é necessário que você esteja fazendo alguma coisa, porque Deus vai usar esta coisa para realizar um milagre. Davi estava na experiência, Davi estava ali adquirindo experiência. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela fala para a gente aprender com aquela persistência, com a batalha, com o ritmo, com a disciplina da formiga, para que você não desfaleça as suas atividades, a sua atitude. Então eu sei que é gostoso dormir até as 11 horas, meio-dia, né? Ainda mais nesse frio, né, irmão? Mas não dá, não é possível. Nós temos que fazer, nós temos que levantar, nós temos que avançar. Muitas pessoas gastam o seu tempo, muitas pessoas gastam a sua saúde sem fazer nada. Eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você, Deus tem milagres para você, mas é preciso que você faça a sua parte, é preciso que você se posicione. Se você perceber, irmãos, todos os milagres de Deus, eles aconteceram em parceria com o homem. Todos os milagres. Você fazia, Deus reagia. Você faz, então Deus faz. Se você fizer a sua parte, Jesus não vai falhar na dele. Todos os milagres acontecem em parceria. Quando Moisés estava diante do mar, ele teve que estender o cajado, irmãos. A parte que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Portanto,
Primeira característica para ser um campeão, primeira característica para ser um vitorioso, tem que ser alguém em atividade. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar fazendo algo, seja para a obra de Deus, seja no seu trabalho secular, mas você tem que estar em atividade. É só assim que Deus vai operar o milagre. Uma segunda característica, irmãos, que nós vemos de Davi, é que para você ser vencedor, para você ser um vitorioso, você não pode perder as oportunidades. Para você ser um vitorioso e uma vitoriosa, você não pode perder as oportunidades da vida. Você sabia que a oportunidade, irmão, costumo descrever que a oportunidade, ela é como se fosse uma anã. Uma anã, uma menininha anã, careca, com uma franjinha. Se ela passar, ou você pega de frente, na franjinha, ou se ela passar, você não pega mais, porque já passou a careca. Então a oportunidade, quando aparece na sua vida, você precisa pegar de frente, você precisa estar pronto, tem que ter iniciativa. Tem tantas pessoas que falam: olha, naquele lugar ali daria um posto de combustível, naquele lugar ali daria para fazer isso, mas ele fica só na ideia, não tem a iniciativa, não tem a proatividade de tirar e sair para avançar. Eu quero dizer uma coisa para você: você está achando que a vida está dura? Eu vou te dar um provérbio: a vida é dura para quem é mole. Quando você for duro com as dificuldades, quando você for resistente, forte, a vida vai ficar mais mole para você. A vida é dura para quem é mole. Portanto, irmãos, não recue. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, não importa a marca que colocaram na sua vida, você tem o carimbo de Deus, você é escolhido. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Às vezes você pode até fazer o bem para alguém e não está fazendo. A Bíblia diz no livro de Tiago 4,17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas pastor, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Não faz o mal, mas também não faz o bem. E a Bíblia diz: se você não faz o bem e pode fazer o bem, você comete pecado. Então, irmãos, para ser vencedor, é preciso que você trabalhe, mas não só isso, para que você aproveite todas as oportunidades, porque certamente várias delas é o próprio Deus que está colocando na sua vida. Certamente várias delas é o próprio Deus que está colocando pessoas, está colocando projetos, está colocando situações diante de você para que você seja abençoado. Mas se você ficar com os braços cruzados, se você ficar com os braços sem movimento, não tem como Deus operar, porque a parte que você tem que fazer, Jesus não vai fazer. Impressione a Deus com a sua obediência, e Deus vai te impressionar com as bênçãos, com os milagres, com as maravilhas dele na sua vida. Uma terceira coisa, irmãos, além de trabalhar, além de aproveitar as oportunidades, faça tudo com muita qualidade, muita qualidade. Muita qualidade. Quando eu digo isso, irmãos, é muita qualidade. Faz a diferença. Seja o diferencial da sua época. Seja o diferencial da sua casa. Seja o diferencial lá no seu trabalho. Talvez a sua posição, talvez a sua função lá no trabalho é simples. Você é assistente de carimbador 5. Mas tudo bem. Você vai ser o melhor assistente. Você vai ser o melhor carimbador. Porque Deus vai te exaltar. Faça tudo com muita qualidade. Não basta aproveitar a oportunidade. Quando a oportunidade vem, aproveite e aperte o botão com toda a intensidade. Eu me lembro que algumas posições profissionais da minha vida, eu dizia para as pessoas que me entrevistaram: eu preciso apenas de uma oportunidade. Eu só quero uma oportunidade para mostrar do que nós somos capazes. Pegue essa oportunidade e use ela com o maior capricho possível, com a maior intensidade possível. E tenha certeza, fazendo melhor, você está sendo observado. Você está sendo observado pelos homens, você está sendo observado por Deus. Como Davi, irmãos, Davi estava lá, apacentando as ovelhas de seu pai.
Davi estava lá, talvez achando que ninguém o via, até o seu próprio pai tinha o desprezado. O profeta pergunta: acabaram os mancebos? Acabaram os seus filhos? Tem um aí ainda, mas é quase que, né? Aquele lá é difícil, está lá no meio do mato, lá apacentando as ovelhas. Eu quero te dizer que a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Talvez vocês estão olhando para a aparência, talvez você acha: o fulano de tal tem um currículo melhor que o meu, tem uma história melhor que a minha. Deus não olha isso, Deus verifica o seu coração, Deus examina o seu coração. E a Bíblia diz ainda no livro de Provérbios 10:4, o que trabalha com mãos displicentes, ou seja, aquele que trabalha relaxadamente, empobrecerá, mas aquele que tem as mãos diligentes enriquecerá. Portanto, faça tudo com muito capricho, faça tudo com muito zelo, faça sempre o melhor, faça o máximo, que se não der certo o que você está fazendo, mas que o seu coração, que a sua mente se lembre que você fez o melhor que podia, que você fez tudo que podia. Não deu certo porque não poderia dar, mas você fez tudo que estava ao seu alcance. Então, quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, seja trabalhador, aproveite as oportunidades, mas não só isso, não é só aproveitar de qualquer jeito, faça tudo com muita qualidade. E uma outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, um trecho aqui no verso 57 em diante, a Bíblia diz que Saul pergunta para Abner: mas de quem esse moço é filho? De quem que é? De que família que ele é? E a Bíblia diz então que quando ele se apresenta diante de Saul, lá no verso de número 58, a Bíblia diz: de quem tu és filho? E ele diz: filho do teu servo Jessé, o belemita. Davi nos ensina mais uma coisa para ser vitorioso: é preciso ser uma pessoa de família. Você tem que ser uma pessoa que valoriza a família. Davi foi desprezado por seu pai, chamou os 7, ele ficou lá com as ovelhas, mas ainda assim honrou o seu pai, destruiu o gigante, trouxe a cabeça do filisteu na sua mão. Mas de quem tu és filho? Eu sou filho de Jessé, o belemita. Esse é meu pai, eu que destruí, foi eu que fiz. Talvez se fosse outro soberbo que desprezasse a família, diria: não, meu pai não importa muito, meu nome é Davi. Não, honrou. A Bíblia diz: sou filho de Jessé, o belemita. Então, irmãos, quer ser vitorioso? Honre seu pai, honre sua mãe, honre seus irmãos, honre os irmãos carnais, honre os irmãos espirituais. Seja uma pessoa de família. O inimigo tem disparado vários bombardeios sobre a vida, sobre a casa de várias pessoas, para que você renuncie, para que você pare, para que você desista da sua família. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não negocie, não deixe nada, não negocie o filho, não negocie esposa. Não, mas a salvação é individual. Irmãos, a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo 5:8, se alguém não tem cuidado dos seus, os da sua família, principalmente os da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. É a Bíblia que diz, irmãos. Não, mas pastor, a salvação é individual, mas você tem que cuidar dos seus. E a Bíblia diz principalmente os da sua família. Então eu quero te dizer uma coisa: não adianta você ser vitorioso lá fora. Não, eu sou profissionalmente reconhecido, eu sou socialmente reconhecido, se você é um destruído, se você é um fracassado no seu lar. Não adianta, irmãos. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um rico pobre, vai ganhar, vai alcançar lá fora, mas não vai conseguir desfrutar, porque você é fracassado na sua família. Mas aqui nós vemos que ele, embora tenha sido desprezado pelo pai, até pelos irmãos, honrou. A Bíblia diz que o pai pediu para ele levar alimento para os irmãos. E eu quero dar mais um recadinho, principalmente para os maridos aqui, para os esposos. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Pedro 3:7, a Bíblia dá um recado para os esposos. Ele fala um pouco antes para as esposas, mas no verso 3,
capítulo 3, verso 7, o recado é específico para os vossos maridos. E a Bíblia diz: maridos, coabitai com as vossas esposas em entendimento, honrando, considerando que ela é o vaso mais fraco, para que as suas orações não sejam impedidas. Suas orações não sejam impedidas. Irmão, mas eu estou orando, mas está brigado com a esposa. Não, mas eu estou orando, pastor, eu estou num jejum aqui poderoso. Irmão, é como se você estivesse falando com ninguém, se estivesse falando lá com o chão, né? Porque se você não estiver bem com as suas esposas, se você não coabitar em entendimento, não adianta orar. Talvez a sua oração só para pedir misericórdia ao Senhor da sua vida, para que se reconcilie. Então, quer ser um vitorioso completo, quer ser um vitorioso total, tem que ser vitorioso no lar, tem que ser vitorioso com a família. E a característica do vitorioso pleno é aquele que tem também a vitória familiar. E uma última característica, irmãos, uma última característica que nós vemos na vida de Davi. Davi era um homem trabalhador. Davi, um homem que aproveitava as oportunidades. Ele foi lá levar comida para os irmãos e viu zum lá, parece que tem um filisteu aí que está afrontando o exército do Deus vivo. Não é agora que Deus vai glorificar o nome dele, né? A Bíblia diz também que ele fazia tudo com muito zelo, com muita qualidade, com muita responsabilidade. Era um homem de família. E a Bíblia diz ainda que ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Irmão, você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? É preciso você ter um relacionamento com Deus. Porque quando você entrar numa batalha, você tem Deus ao seu lado. Às vezes você até vai enfrentar um gigante, mas se Deus estiver ao seu lado, se você estiver colocando tudo nas mãos de Deus, você é maior do que esse gigante. Você é mais poderoso do que essa batalha. Você é mais poderoso do que essa adversidade. Então, quer ser vencedor? A Bíblia diz que ele, no Salmo de número 23, o próprio Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é preciso ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus. É preciso ter experiência, irmãos. Experiência de oração, experiência de batalha, de guerra. Quando você tem essa experiência, existe confiança. Você sabe que o gigante vai se levantar. Você sabe que a batalha vai surgir. Mas você sabe que em todas elas, você é mais do que vencedor. Você sabia que o relacionamento gera comprometimento? Antes de se casar com o seu esposo, com a sua esposa, houve um relacionamento, um envolvimento. Quando você se envolve com Deus, quando você se relaciona com Deus em oração, em clamor, em busca, Deus se compromete com a sua causa. Quando você se envolveu com a sua esposa, depois de muitos relacionamentos, depois de um namoro, houve uma aliança entre vocês. Houve uma aliança, um pacto entre vocês. Com Deus é assim. Você se envolveu, você se relacionou, e existe uma aliança. Porque a Bíblia diz que o que é de Deus o diabo não toca. O que é de Deus o diabo não pode tocar. Então, se envolva, tenha um relacionamento profundo. A Bíblia diz que Davi, antes um pouco dessa batalha, ele conversando com o rei e com os seus conservos, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 36, a Bíblia diz: seu servo, ele estava falando dele mesmo, seu servo já feria o leão, eu já feri o urso, eu já enfrentei leão, o Senhor estava comigo, destruiu o leão, venci um leão, eu já enfrentei um urso, eu estava sozinho ali no pasto, já enfrentei um urso, e o Senhor estava comigo, eu fui vitorioso. E assim será contra esse incircunciso, contra esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. Tinha experiência, irmãos. Quero dizer para você que Deus que já fez milagre uma vez na sua vida, vai fazer de novo. O Deus que já matou esse urso, matou esse leão,
Ele vai te dar vitória diante desse gigante também. Ele tinha um zelo pela causa de Deus. Mas eu quero dizer, quando você tem experiência com Deus, você pode se entregar à sua fé e Deus vai operar um milagre, mesmo com as pedrinhas. A Bíblia diz que ele foi com as pedrinhas. E eu ficava sempre questionando, Senhor, mas por que Davi levou 5 pedrinhas, se ele tinha dito aqui no verso de número 36, que ele já tinha matado o urso, que ele já tinha matado o leão? E aí eu lendo o capítulo de número 21 de 1 Samuel, Deus então me deu a revelação. Davi levou 5 pedrinhas, mas não é porque ele tinha dúvida que o gigante poderia não cair, porque o gigante poderia acontecer algo. Não. A Bíblia diz que no capítulo de número 21 de 1 Samuel, que Golias tinha mais 4 irmãos gigantes como ele. Davi estava pensando o seguinte: eu estou indo para enfrentar o Golias, mas se os 4 irmãos se meter a besta, também vai cair os outros 4 também. Vai cair o Golias e vai cair quem se levantar, porque eu estou indo em nome do Senhor Jesus. Eu estou indo em nome do Deus do exército, do Deus vivo. Então, eu quero te dizer, não importa o seu passado, não importa as lutas que você passou, não importa as lutas que você talvez esteja passando, quero te dizer que o seu presente e o seu futuro estão intactos. Coloque tudo nas mãos de Deus, coloque tudo nas mãos daquele que pode, coloque tudo na mão do Senhor dos exércitos, e vai se cumprir o que está escrito no livro de Romanos 8:37 na sua vida, que diz: mas em todas as coisas, em todas, não é em algumas, não é em determinadas situações, mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que é preciso trilhar alguns caminhos para se tornar mais que vencedor diante de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, meus irmãos, trabalhe neste propósito. Não perca as oportunidades de Deus em sua vida. Faça tudo com muita qualidade e valorize sempre o seu relacionamento com sua família e, sobretudo, com o nosso Deus. Nosso programa está chegando ao final, mas antes quero te convidar a estar conosco neste domingo, na Avenida JK 7711, próximo ao Posto ZV. Antes de encerrar, vamos conferir nossa agenda para esta próxima semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina e o cantor The Sander. Segunda, culto de libertação com o pastor Gilberto de Bastos. Quarta, encontro das mulheres prudentes com a pastora Eliana Molina. E na sexta, culto de campanha com o pastor Reinaldo França. E nas congregações, domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, nós apresentamos estas pessoas, nós apresentamos essas vidas, essas famílias aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua intervenção, visita todas as causas, visita todas as áreas paradas, aquelas de difícil acesso, Deus. Vai movimentando, vai entrando, vai transformando, opera o teu milagre, derrama a tua unção, derrama a tua proteção. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Ó Deus, manifesta a tua glória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.